Conhecimento e verdade. Bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula sobre o conhecimento e a verdade, sendo que hoje nós vamos tratar do trabalho e alienação, principalmente de conformidade com o pensamento do filósofo alemão Karl Marx. Mas é claro que a gente vai fazer outras reflexões durante o percurso. Então, o convite está feito para que a gente tenha bastante atenção, porque esse conceito de alienação no mundo do trabalho é um conceito meio polêmico. Então, trabalho e alienação, eu quero chamar a atenção logo inicialmente para aquela tirinha que nós temos aí em preto e branco. Então, vou me aposentar amanhã e sabe o que vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem, descobrir o que estava fazendo há 30 anos. Então, prestem atenção. Quando a gente fala de alienação, a primeira ideia que vem é aquela de que a gente está por fora de alguma coisa. É aquela ideia de que a gente está aéreo em alguma coisa. Isso é verdade. Agora, quando nós estamos falando de alienação nesse sentido que a gente acabou de falar, aí nós estamos falando da alienação relacionada ao mundo do trabalho. Nós temos dois tipos de alienação: a alienação do trabalho e a alienação do trabalhador, que a gente vai ver na sequência. Então, nós temos aí modo de produção capitalista. Então, quando nós estamos falando do modo de produção capitalista, a gente vai inserir a nossa reflexão dentro desse modo de produção. Então, a gente não vai falar do feudalismo e nem vamos falar aqui do modo de produção asiático, por exemplo. Então, o que temos aí? Temos o seguinte: o capitalismo é composto por duas classes antagônicas, ou seja, duas classes contraditórias: a burguesia e o proletariado. Agora, claro que isso aí é segundo a visão de Karl Marx. Se você pegar Max Weber, aí já vamos ter outra visão. Então, Karl Marx, ele vai dizer que existem duas classes: a classe burguesa, que é a classe patronal, e a classe proletária, que é a classe dos empregados. Só que, fazendo essa divisão, então vamos supor que eu tenho uma banca de vender cigarro num camelódromo da cidade e eu coloco alguém para trabalhar no meu lugar. Essa pessoa vai estar trabalhando, suponhamos que no final do mês ele tenha produzido R$3.000, eu fico com a metade, passo a metade para o meu trabalhador. Ora, é um dinheiro tão pouco que eu não sei se dá para me chamar de burguês. Então, na visão de Max Weber, eu não seria um burguês. Na de Karl Marx, sim, porque eu sou dono do meio de produção, no caso, a banca de cigarro. Agora, a outra coisa também é que, para o Weber, se de repente eu sou funcionário de uma empresa de tecnologia, por exemplo, e eu ganho $20.000 por mês, por mais que eu seja um empregado daquela empresa, eu vou estar numa condição melhor do que o dono da banca de cigarro lá no camelódromo. Isso é verdade. Então, o conceito de classe de Karl Marx, só duas classes, é um conceito questionável, para a gente não puxar aqui a brasa só para um lado. Então, a gente tem que falar de Marx, mas a gente tem que falar também de outros pensadores que se contrapõem a essa ideia de que haja apenas duas classes. É tanto que aqui no Brasil a gente tem classe A, classe B, classe C, e isso é decorrente de uma visão do capitalismo que não é a visão de Karl Marx. Bom, então agora temos aí o seguinte, né? Então, nesse modo de produção, que é o modo de produção capitalista, a propriedade é privada. Isso significa que o terreno, a máquina, o transporte, o móvel, o imóvel, pertence a alguém. Então, para garantir a validade desta propriedade, então surge o quê? A burocracia, com todo aquele aparato de leis. Se essas leis são justas ou injustas, é uma coisa que a gente pode discutir, mas na verdade é que é tudo amparado por lei, né? Mesmo que a empresa tenha um grande capital, tenha uma grande movimentação econômica, ela pode pagar um salário mínimo, o mínimo do mínimo ao trabalhador.
Então, essa burocracia é representada pelos contratos, os códigos de leis profissionais que asseguram o bom funcionamento desse modo de produção. Agora, nós temos aí o seguinte, modo de produção capitalista, quais são as principais características? Primeiro, trabalho assalariado. Pelo trabalho assalariado, então eu, tendo uma empresa, eu coloco funcionários para trabalhar, teoricamente eu poderia determinar com eles o valor que eu vou pagar a cada um deles, mas a gente sabe que na prática isso não funciona dessa maneira. A outra coisa é a propriedade privada dos meios de produção, como a gente falou anteriormente, a máquina, o trator, então o computador pertencem à empresa. Então, a presença de duas classes, sempre dizendo na visão de Karl Marx, né? Burguesia, então, os donos dos meios de produção, e o proletariado, que tem apenas a sua força de trabalho. E a outra característica, que é a última aí, é a mais-valia, que nós vamos chamar também de lucro. Uma hora nós vamos chamar de lucro, outra hora vamos chamar de mais-valia. E a imagem deixa ver aí que os trabalhadores estão carregando o dono dos meios de produção nas costas e ele está colocando lá numa isca o salário que ele está pagando ao trabalhador. Agora, nós temos o seguinte... A exploração capitalista sobre o trabalhador, ela acontece de que maneira? Então, primeiro nós temos a questão da mais-valia, que é a quantidade de trabalho não paga ao trabalhador. Ainda agora, eu disse que isso se chama também lucro. Lucro. Agora, duas formas de extração do lucro, ou seja, duas formas de extração da mais-valia. Primeiro, nós temos a mais-valia absoluta. E como é que funciona a mais-valia absoluta? É assim, eu coloco alguém para trabalhar na minha empresa por 8 horas, quando é no final do mês eu pago 4 horas para ele em forma de salário, 4 horas diárias. Né? Se ele trabalhar 20 dias, 20 vezes 4. Então, eu pago 4 horas por dia e fico com 4 horas das 8 horas trabalhadas. Então, é assim que funciona a mais-valia absoluta. Agora, nós temos a mais-valia relativa. E como o nome já está dizendo, é relativo. Essa mais-valia relativa, ela é relativa. Como é que acontece isso? Pelo aumento da jornada de trabalho? Não. Na mais-valia absoluta, sim. Se eu quero ganhar mais, em vez de colocar o operário para trabalhar 8 horas, eu coloco para trabalhar 10. Já quando eu estou praticando a mais-valia relativa, é relativo. O aumento da produção ele vai se dar pelo aprimoramento do trabalho, acrescentando o quê? Tecnologia na produção. Eu aumento a produtividade a partir do momento que eu coloco uma tecnologia cada vez mais sofisticada na mão do meu operário e com uma tecnologia mais sofisticada ele vai produzir mais em menos tempo. Karl Marx vai chamar esses meios que nós colocamos à disposição do trabalhador, ele vai chamar isso de trabalho morto. Né? Então, quando eu coloco um trator na mão de alguém que vai arar a terra para mim, ele não vai mais arar com a enxada, mas vai arar com um trator. O trator é trabalho morto que eu coloco na mão do meu operário. Na geografia e na sociologia, nós vamos chamar isso de tecnologia, simplesmente. Muito bem. Então, aí nós temos essa jornada de trabalho que vai fazer com que a produção seja bastante aumentada em menos tempo e eu não preciso, por isso, pagar um salário maior ao meu trabalhador. Agora, trabalhador, por que ele é alienado? Primeira coisa, o trabalhador ele não determina as horas a serem trabalhadas, nem o ritmo de trabalho, nem o que é produzido e como vai ser produzido, nem as roupas a serem usadas. De repente você tem um partido de esquerda aí na prefeitura, os garis andam tudo de vermelho. Quando você tem um prefeito de um partido de direita, aí estão todo de amarelo, de azul, coisa assim. Então, o trabalhador ele não consegue nem decidir a cor da roupa que ele vai vestir, o tipo de farda que ele vai usar. Tudo é exterior a ele, tudo é exterior ao homem. Então, o trabalhador ele vira uma espécie de mercadoria, assim como o trabalho é uma mercadoria. O trabalho é uma mercadoria especial porque ele produz todas as outras mercadorias. O trabalhador é quem cria a riqueza. Então, nesse sentido,
ele é alienado porque ele cria as riquezas, mas ele não usufrui, pelo menos não usufrui totalmente dessa riqueza produzida. Algumas empresas, elas repartem melhor esse lucro e outras repartem com menos intensidade, de tal modo que algumas empresas pagam mais, outras empresas pagam menos, às vezes pelo mesmo trabalho. Agora, para Karl Marx, nós temos dois tipos de alienação. A alienação do trabalho. Como é que ela acontece? A alienação manifesta-se na vida real, a partir da divisão do trabalho, quando o produto do trabalho deixa de pertencer a quem o produziu. Então, de vez em quando, alguém chama outro assim, você é socialista de iPhone. Quem fabrica o iPhone é o capitalismo. Então, por que você que quer ser socialista tem iPhone? Aí o cara responde o seguinte: bom, eu tenho iPhone porque quem produz iPhone não é o capitalismo. Quem produz iPhone é o trabalhador, e se eu sou trabalhador, eu posso possuir um iPhone. Então essa que é a verdade. Até porque Karl Marx não falou que a gente tem que dividir a miséria nem a pobreza das nações, tem que dividir a riqueza. Então vamos começar a pensar direito para poder a gente não cair no ridículo. Bom, então essa é a alienação do trabalho. É quando aquele trabalho que eu faço, ele não me pertence. Eu faço um produto que eu mesmo não posso possuir. É até redundância, né? Posso possuir. Mas, de qualquer modo, nós temos a alienação do trabalhador também. E aqui eu já quero até me dar o luxo de corrigir um erro, porque a frase que nós temos colocando aí, nesse retângulo negro, que é uma frase de Karl Marx, ainda está relacionada ao pensamento anterior, que é a alienação do trabalho. A apropriação do objeto aparece como alienação a tal ponto que quanto mais objeto o trabalhador produz, tanto menos pode possuir. E tanto mais fica dominado pelo seu produto, que é o capital. Então eu produzo, mas eu não posso consumir. Então isso ainda está diretamente relacionado com a alienação do trabalho. Agora, quer ver a alienação do trabalhador? Então vamos lá. É esse quadro amarelo que nós temos aí. Então, para o Marx, a alienação ela é capaz de deslocar o trabalhador do seu lugar de produtor. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que às vezes eu trabalho numa empresa que fabrica motocicleta e eu só sei apertar um parafuso para a esquerda, só sei fazer isso. Eu não sei fazer a moto por completo. Então, o que acontece? Chega no final do dia, eu vejo uma moto produzida e eu fico admirado. Meu Deus, quem foi que produziu esse objeto? Foi você, operário. Só que você não produziu sozinho, você não sabe fabricar a moto por inteiro. Então, isso aqui é uma forma de alienação, né? Agora, deixa de se identificar com o produto final que constrói, sem o reconhecer. Ou seja, ele não sabe fazer a moto toda e ainda fica admirado porque ela foi produzida. Mas deixa que tem a mão dele também, tem o trabalho dele também. Embora que tudo que ele tenha feito tenha sido apertar um parafuso. Então abandona a ideia de que o que foi produzido lhe pertence. Aí volta de novo aquele primeiro tipo de alienação, possibilitando a manutenção da exploração do trabalho. E muito pior, às vezes, a gente ainda se conforma com isso, a gente ainda se conforma com a exploração, dando graças a Deus porque está empregado, porque tem muita gente desempregada. Então, a gente acaba dando graças a Deus por estar trabalhando para outra pessoa. A gente está tendo o privilégio de ser explorado. Essa que é a verdade, porque tem muita gente que é desempregada. Muito bem. Então, agora, na continuação, a gente vai olhar primeiro essa imagem que a gente está expondo aí e nós vamos, se quiser, quem tiver, pegar na mão o material didático na página 107, onde vai trabalhar essa questão. Sendo que a página 107, ela contém apenas essa imagem, não é? E aí nós vamos ter o texto na página seguinte, que é a página 108. E aí nós temos o seguinte: na sociedade pré-capitalista, os proprietários dos meios de produção e eles próprios trocam os produtos no mercado por coisas equivalentes. Então, eu trabalho junto com outras pessoas, às vezes eu posso até ser o dono da terra, mas a gente não tem moeda, a gente vai trocando uma mercadoria por outra.
O desaparecimento desse modelo é acompanhado do aparecimento de uma nova mercadoria que é a força de trabalho. Agora, nas sociedades modernas, trabalho e comércio deixam de ser relações entre iguais e se convertem na relação monetária entre capitalistas e trabalhador. Ou seja, agora aparece o dinheiro ele pode ser trocado por qualquer mercadoria. O conceito de alienação significa, então, que, letra A, o preço de um dia de trabalho é o mesmo que em quaisquer circunstâncias históricas, ou seja, o valor do trabalhador não está submetido à procura e à oferta. Então, está sim submetido. Então, quanto mais eu tenho oferta de mão de obra, mais barato pode ficar o salário. Letra B. O trabalho, com o advento da produção para o mercado mundial, consiste em uma troca realizada entre o homem e a natureza, na qual o trabalho é trocado pelos produtos dessa última, da natureza. Então, não, a gente trabalha diretamente para uma empresa, claro que a gente trabalha a natureza, mas quem fica responsável por distribuir a produção é quem mais ou menos vai determinar quem pode ficar com mais e quem pode ficar com menos. Letra C. Os valores das mercadorias estão em razão direta das forças produtivas do trabalho empregado? Claro que sim. Então, quem dá valor à mercadoria, quem dá preço até, é o trabalho. Em outras palavras, o valor da mercadoria não é determinado pela quantidade de trabalho necessária para a sua produção, para produzi-la. Então, essa segunda metade dessa letra C ficou falsa, porque, na verdade, quem dá a última palavra sobre o valor de uma mercadoria é a quantidade de trabalho embutido para realizar no fabrico da mercadoria. Então, a letra D. Quando as operações do trabalho são dirigidas de acordo com especulações de quem aplica os capitais, a produção da vida material passa a ser concebida como uma forma de autoatividade, sobretudo com o advento da produção para o mercado mundial? Não. De acordo com a produção mundial, o trabalhador ele fica alienado, então ele não fica individualizado, não fica dono de nada. Finalmente, o trabalhador é alienado no trabalho. Primeiro, porque ele é uma mercadoria, cujo valor retorna na forma de salário. Segundo, porque a produção é indiferente a ele, que deixa de ser soberano, ou seja, ele não domina mais a produção em seu ofício, sua forma de trabalho é substituível, o produto do seu trabalho lhe é furtado. Então, essa daqui é a alternativa verdadeira, porque ela vai estar falando dos dois tipos de alienação, a alienação do trabalho e a alienação do trabalhador. Então, agora, para quem ficou chateado comigo, então, na próxima aula nós vamos trabalhar a mão invisível do mercado, aí a gente vai ver uma visão um pouco mais capitalista, né, que é a visão de Adam Smith, que vai justamente, de algum modo, se contrapor ao pensamento de Karl Marx relacionado a essa questão do trabalho e da alienação. Bom, então agora eu quero fazer o convite para que todos vocês estejam no próximo encontro, principalmente aqueles que ficaram tanto quanto chateados com o assunto de hoje. Então a gente vai tentar amenizar no próximo assunto. Então, eu espero que vocês continuem visitando aí a nossa plataforma para ter acesso aos conteúdos, às aulas e às atividades. Eu sou o professor Isaías, que hoje eu estou contando com o auxílio da nossa fofa, é assim que ela gosta de ser chamada, ela é a nossa intérprete que está colaborando grandemente com o nosso trabalho aqui. Eu agradeço a atenção de todos vocês e conto com a presença de todos no nosso próximo encontro. Até lá!